Deixa eu pedir pra acender a luz rapidamente aqui pra ver vocês, velho, porque estamos em João, povo bonito da porra, velho. Obrigado. Teresina, eu nunca peço pra acender. Falo, mano, fica aí, mano. E lá eu falo a mesma coisa de vocês. Olha só, por favor, quem aqui tem um nome diferente ou um nome que entrega a sua classe social que você não gostaria de pertencer? Tipo a minha tia Cremilda. Nomes diferentes, por favor. Eu preciso de nomes, não sejam tímidos. Ali, como é que você chama, mano? Jussan. É isso mesmo? Jussan. Que loucura, mano. É tipo um Jusilei ninja. Jussan, velho, parece um suco, né, mano? Tomei um Jussan de caju. Me refresquei. Jussan, que da hora. Quem mais, além do Jussan? Outros nomes, por favor. Você, como é que chama? Aí, o Dilvaner, mano. Isso é que eu buscava. Da onde veio o seu nome, mano? Sua mãe tava muito louca, mas tem alguma explicação? Nenhuma, né? Puta, que coisa triste. Homenagem a uma outra criança que faleceu. Faleceu por causa do nome, né, coitado? Moleque, mano, a professora Dilvaner, moleque, foda-se. Pá, enfiou um lápis em cima. Eu espero que o cara vai falar, não, é meu primo, mano, me deixa mó mal. Desculpa, se for algum... Acho que eu peguei meio pesado aqui. Outras crianças faleceram, sacanagem. Outros nomes, por favor, que tem uma história um pouco mais alegre, né, mano, por favor. Cara, Romisvaldo, em homenagem ao meu pai que morreu queimado. E a galera vai começando a chorar no show aqui, caralho. Olha só, mano, enquanto isso, várias coisas aconteceram mais uma vez no nosso país desgraçado essa semana, né? O que tá acontecendo? Primeiro, a carne tá baratinha, né, velho? Caralho, eu vi o Péricles comendo uma salada esses dias. Tá caro pra cacete. A esfirra no Habib está R$300. E o quibe 1.000. E aí, cara, eu fiquei sabendo que os caras criaram um Waze do Lula. Vocês viram essa notícia, mano? Imagina o Waze do Lula, você tá entrando no seu carro, bota o cinto. Isso, agora não esquece de colocar álcool. No porta-mala de preferência. Bota pitu, catuaba. Vira à esquerda, porra. Esquerda de novo. Esquerdinha. Esquerda. Esquerda novamente. Faz o retorno aí que tem o japonês da Federal aí na frente. Tá parado por quê? Tá preso? Pode que foi o Sérgio Moro, filha da puta. Mano, o Lula, velho. Eu acho uma boa ideia. Devia ter o Waze de todos os políticos, né? Pra ser democrático. O Waze do Bolsonaro não vai dar ré, hein, viadinhos? Podia ter. O Waze da Marina Silva. Desliga o carro. Pra não gastar combustível, energia fóssil. Agora saia dele, ande 10 passos. 10 não, 2. Agora deite. Durma que eu tô sem energia. Ia ser animal, né, mano? Waze do Ciro Gomes, mano. Vira à esquerda, macho. Isso, esquerda de novo. Agora direita, nazista. Errou o caminho, né? Recalculando rota. Burro pra caralho. Vá pra casa de Renan Calheiros, filha da puta. Lula tá preso, babaca. Tô mais calmo. Tomara que o Uno entre no meio do seu cu. O Ciro Gomes é muito desequilibrado, né, velho? Eu gosto pra caralho do desequilíbrio. Ele é um demoninho. E olha só, mano, o Bolsonaro esses dias também falou que o Leonardo DiCaprio andou incendiando a Amazônia, né? Que ele financiou as ONGs para atacarem fogo na Amazônia, velho. Falei, mano, como assim? Ele falou, é isso mesmo, Leonardo e o Cauã Raymond queimando a rosca na floresta. Ele se diz ambientalista, mas eu vi num filme ele matando o urso. Mano, que animal. E uma hora eu percebi, eu achei muito louco, porque eu vi que o Bolsonaro é um pouco megalomaníaco. Vocês perceberam isso?
Eu assisti uma live do Bolsonaro e uma hora ele tava falando assim: as ONGs que tacam fogo, viu? Inclusive, viu, seu Leonardo? Você está financiando isso. Eu falei: como viu, seu Leonardo? Ele acha que o Leonardo assiste ele. Imagina o Leonardo DiCaprio na mansão dele em Hollywood, mano. Pensando: what I'm gonna do now? Watch my movies? Fuck 25 Victoria's Secret models? No, I'm gonna watch Bolsonaro's live. Você tá brincando, né, mano? E vocês viram que ele se meteu nessa treta, mano? O Mark Ruffalo pegou, deu um maior esporro no Bolsonaro nas redes sociais, né? O cara que fez o Hulk. O Bolsonaro ficou puto, falou: esse cara é do Partido Verde. Com certeza, sem camisa, veiudo, abstinência de drogas. E eu fiquei imaginando, imagina se essa coisa se prolongar, velho, vai ter um novo filme, imagina. After Thanos, the Avenger has a new villain. Foda-se a floresta! Let's kill these motherfuckers. Os gays são todos viados. Let's destroy them. The Avengers against Bolsonaro. Hulk smash! Kit gay! Caralho, velho. E o Bolsonaro, esses dias, no Dia Mundial do Animal, instituiu o Dia do Rodeio. Olha que bom gosto. Mesma coisa que fazer o Dia das Crianças no aniversário do Nardone. Enquanto isso, cara, o Donald Trump é um cara que brigou agora, né? Do nada, ele ficou puto com o Bolsonaro, falou que desvalorizou o real. E aí falou que vai aumentar os preços, vai taxar um monte de coisa. E o Bolsonaro falou: eu vou ligar pra ele, fica tranquilo. Imagina essa ligação. Alô? What? Ok. Who is talking? Ok. Who is it, motherfucker? Ok. Yes, Bolsonaro. Do you know that Leonardo is queimando a rosca em a floresta? Olha, deixa eu pedir para acender a luz mais uma vez, vocês são muito belos. Eu quero fazer uma pergunta, por favor. Quem é que é casado, levanta a mão, os casais. Muitos casais aqui, vamos ver. Vocês aqui da frente, quanto tempo de casados? 22 anos. Conheceram aonde? Na igreja. Que puro. Olha que bonitinho. Mas não era pra vocês estarem rezando, caralho? Eles não são tão puros. Muito bem. Quem mais? Outros casais, por favor. Casais. Aí, vocês casados há quanto tempo? 4 anos. Conheceram aonde? Na igreja. Igreja boa, hein? Tocava The Summer is Magic. Quem mais? Outros casais. Vocês, quanto tempo de casados? 29 anos, meu Deus. E vocês conheceram aonde? Agora eu entendi. Como eu sou ingênuo, velho. Igreja é o sinônimo de swing aqui em Joinville. Gente, desculpa. 1000 desculpas. Desculpa a minha inocência, cara, eu sou muito bobo. É porque lá em São Paulo é igreja mesmo. Foi mal, mano. Puta que pariu. Aqui no Sul a malícia rola solta. Por favor, alguém aqui entre 18 e 25 anos na plateia, levanta a mão, 18 e 25. Vamos ver aqui. Aqui na frente, como é que você chama? Quantos anos? 23, faz o que da vida, mano? Programador? Olha, computador, né? Não, de TV. Que legal, mano. Já se formou na facu? Legal. Qual o programa que você usa? Hã? Pode crer, outra pessoa. Entendi um caralho que ele falou. Que é o sistema de CRM, porra. Parece quando eu vou falar de carro, né? Com a pessoa, mas qual gol que você gosta mais? O GTI ou o GRCI ou GSM ou o HIV? Eu falo, vai se fuder, não sei nada. Mas tudo bem, que legal, mano. Fala uma coisa pra mim, o que você mais gosta de fazer na sua vida? Gustavo, né? Eu sabia, Marcos. Eu esqueço muito rápido, cara.
Marcos, o que você mais gosta de fazer no seu dia? Ver série, se pá. Que série que você gosta de ver, se pá? Eu gosto do sotaque paulista, é da hora. Eu sou assim também. Estação 19, muito bem. É o que de bombeiro? Tá bom. Não tem nada pra falar sobre isso, tudo bem? Às vezes a conversa não vai pra lugar nenhum, entendeu? Foda-se. Quer dizer que você gosta do bombeirão, então, né? Se fosse um comediante velho, ele ia falar, vai, gosta de ver a mangueira entrar. Mas aqui é stand-up, você não vai ouvir essas coisas velhas. Acabei de falar, né? O cara foi uma série de bombeiro, que resposta foi essa? Ninguém entendeu nada, né, cara? Os amigos dele olhando, falando, caralho. Você é o pai dele? Caralho, mano. E não, por que gera mais entretenimento seu pai? Puta! Seu pai é surdo de um ouvido? Desculpa pela piada do... Mas bem que eu mandei as minas dar pra você, então tá tudo bem. Vai dar pro surdo ele. Eu vi que você se manifestou aqui. Na hora que eu falei, ele falou, é isso aí, eu não entendi. Eu continuei o show. Você é surdo de um ouvido? Perdeu a audição como? Puta, achei que era uma coisa mais leve. Desencana, deixa quieto. Perdeu a audição como? Tive um tumor. Acabou a conversa. Não, tô brincando, mas que bom que você tá bem. O tumor foi embora. O cara tossindo pra caralho. Acabou o show, né? Tive um tumor aqui, o tumor foi embora. Que bom participar da sua última noite. Que bom. Espero que você viva bons momentos aqui. Não tô entendendo nada você. É surdo de um ouvido, era um tumor e você usa uma bengala também. Por quê? Zoou o labirinto, aí você, às vezes... É desculpa de quem é drogado, né? Bem, eu vou sair dele, que já foi bom improviso, daqui pra ir pra merda é um palito. Pra virar mau gosto é rapidão. E olha só, mano, não sei se vocês acompanharam as papagaiadas dessa semana, né? Essa semana teve a posse do Donald Trump. Muitas pessoas não viram, muitas viram. A esposa dele não viu com aquele chapéu. Vocês viram o figurino? Pô, parecia um Zorro, cara. Ninguém entendeu aquilo ali. É uma moça muito bonita, mas tava esquisita vestindo aquilo, cara. Eu acho que ela mesmo errou o figurino. Porque eles viajam muito, eu acho que ela cagou na hora de verdade, eu acho que ela chegou lá e falou, ei, caralho. É a posse? Achei que tinha pra Barretos. Porque tava esquisito aquilo ali. Pô, tanto que uma hora o Trump foi dar um beijo, né? Não alcançou, né? Pô, também beijar aquela porra, parece o Lorax, o maluco. E não beijou, imagina aí, ele humilhado, não conseguia chegar. Imagina que se ele passa na cabeça dele e falou, caralho, porra, eu achando que eu conquisto o Canadá, não consigo nem conquistar minha mina, porra. Não deu pra beijar. E olha, mano, a situação mais bizarra pra mim que aconteceu foi o Elon Musk. Eu não entendi o que foi aquilo, pelo amor de Deus, o cara fez um gesto, mano. Puta, beleza, galera defender, mas pra mim, o gesto tão nazista, cara, que o Monark reclamou dele. O Monark falou, não, tem que tirar as redes sociais desse cara aí. Eu sei que, mano, não dá pra entender, né, cara? Tem uma galera defendendo ele, judeu, inclusive. Tem uma galera falando que foi nazista, uma galera falando... Eu só sei que tá difícil pra nós, hein? Eu, como judeu, porra. A extrema esquerda defendendo o Hamas. A extrema direita defendendo que faz o gesto aí. Foda-se. Eu aconselho os judeus a pensar seriamente em matar todo mundo. Acho que é a nossa única defesa, galera. Porque tá complicado, né, mano? Pô, você vê, os caras ajudam, né, contra o Hamas, porra. Pô, a gente tá apoiando vocês, e aí mete o gestão. É contraditório, cara. Uma coisa, você tá na rua, você vê um homossexual tomando porrada, você vai lá ajudar, é claro, né? Você vai lá, bate nos caras, tira o cara da roubada. O cara fala, nossa, obrigado. Você fala, de nada, viado, fica de boa.
Agora, o que eu gosto de ver dessa posse aí também são os presidentes antigos, sabe? Eu gosto de ver os caras de novo, né? Pô, o Bush, fazia muito tempo que eu não via ele. Apareceu o George Bush, ele não parava de rir, cara. Filmava ele tava assim. Provavelmente pensando, vocês acharam que eu era louco? Olha agora. Agora vocês estão fodidos. Provavelmente tava pensando isso, cara. Pô, o Obama, velho. O Obama chegou sem a Michelle Obama. Aí já tava rolando um boato que o Obama tava pegando a Jennifer Aniston. Eu fiquei puto. Falei, ninguém pode pegar ela, só o Ross. Mas ela já desmentiu, ela já veio a público e falou, não tem nada entre a gente, nós somos só friends. Piada fofinha, tá vendo? Depois de nazismo, eu equilibro bem. Aí eu gosto mesmo de ver o Biden, cara, porque o Biden, ele tá que nem o senhor, ele tá nas últimas. Biden daqui a pouco não volta. No final, tava quase dormindo, cara, do nada, na hora da posse, o Biden agarrou a mina do Trump. Pegou a Melania, por engano, a mulher dele aqui do lado, e fez assim... O Trump olhou assim, eu falei, fudeu, mano. Fudeu, achando que o Trump ia atacar o Canadá, vai atacar o asilo ali. E o Biden pensando, olha, minha mulher tá mais magra. Ah, que legal, a gente tá em Barretos. E aí teve também o rolo lá da família do Bolsonaro, cara, o filho dele e a Michelle, os caras saíram do Brasil, foram até lá e foram barrados na porta, mano. Agora eles entendem como os mexicanos se sentem. É assim mesmo. Acho que foi bom não ter ido o Bolsonaro, esses caras, porque, pô, teve Village People no bagulho. Imagina o Bolsonaro e o Village People no mesmo lugar, não dá certo. Bolsonaro lá na frente, que coisa é essa? O que é isso? É um índio? A bunda de fora? Uma vez eu comi um índio, mas deixa quieto. Um bombeiro gay? Ah, que música é essa? Contagiante. Yo, man, don't be so fed up. YMCA. Deve ser bizarro isso aí, mano. Aliás, esses caras dançando, né? Pô, o Donald Trump dançando, assim, aquela dancinha, pô. Não é porque você chama Donald que você tem que dançar que nem o pato, né, cara? Que dança do pato Donald, né? Com culpa fora. Aí o Trump ficou puto com a bispa, né, cara? Teve uma bispa lá que falou uma pá pra ele, né? Falou, ó, você tem que ter empatia com as pessoas que não são americanas, não sei o que. O Trump ficou puto. Essa bispa não sabe fazer o trabalho dela. Eu acho que o Trump tinha que vir pro Brasil, queria se identificar com o nosso bispo. Edir Macedo. Viraliza um vídeo do bispo, a plateia aplaudindo, e o bispo falando, o Espírito Santo não quer o seu aplauso. Ele quer que você bote a mão no bolso. E eu imagino o Espírito Santo olhando essa cena e falando, como é que ele sabe? Eu financiei 3 planetas, como é que ele sabe? Só no Brasil acontecem umas paradas, a gente tem o padre bombado, né? O padre Marcelo, porra. Tem o padre do balão que sumiu faz tempo. E agora tem o padre DJ, não tem um padre normal. Agora é o padre DJ. O padre DJ tá tocando no Cristo, ele fez uma rave, cara. Imagina a galera, em vez de bala, bota hóstia na boca. A rave, mano, uma rave no Cristo, cara. Eu fui ver, e mó som bom tocando, mano. Até o Cristo tá... Agora, mano, máximas atenções brasileiras a Fernanda Torres, né, mano? E o filme Ainda Estou Aqui, que da hora. Fiquei mó feliz, mano. Pô, tá concorrendo, acho que a ser que nem o São Paulo essa mulher, com prêmios internacionais e talvez o Oscar também. Ia ser do caralho, mano. Pô, sabe o que eu fico feliz de verdade no negócio do Oscar? Não é nem... Eu fico feliz por causa dela, por causa do Selton Mello, mas eu fico feliz pelos atores do Brasil, como eu. Finalmente posso ter uma chance. Não, mas imagina, pô, o mercado americano presta atenção em nós e começa a chamar uma galera pra fazer filme lá. Porra, o Fagundes merece muito fazer um filme americano.
Fagundão, mano. Ô, Tony Ramos, cara. Tony Ramos no Star Wars, porra. Seu Chewbacca sem figurino. Ia ser do caralho, né? Epa, epa. O Urso Cheirador, aquele filme. O Tony Ramos também. This is a very good cocaine. Caralho, mano. Caio Castro fazendo Titanic. Ia ser foda também. A mina boiando na porta, o Caio Castro. Cada um que fique com a sua porta. Nasce uma estrela no lugar da Lady Gaga, Anitta, porra. Ia ser do caralho. In the shallow, shala na minha chana, shala na minha chana. Ia ser bem mais legal o filme assim. Ah, música lenta de bosta do cara. A Anitta ia fazer o bagulho agitar, entendeu? E os americanos também no mercado brasileiro, por que não? Porra, Nicolas Cage na Record. Vamos trazer os caras pra nós também, sabe? Velozes e Furiosos, só do Brasil com Palio, Turbo. Uns remakes, sabe? O ET, só que de Varginha. Ia ser foda pra caralho, viu, mano? O cancelado da noite. Viva o cinema nacional. Fábio Rabin. Porra, mano. Eu nem tava no show hoje, cara. Eu tava participando do Clube da Punheta aí. Aí os caras falaram, você foi cancelado. Eu falei, caralho. Mas eu só vim aqui pra pedir desculpa, na verdade, pra Fernando de Noronha. Puta lugar legal. Eu queria que eles fossem cancelados no meu lugar. Eu quero voltar pra ilha. Obrigado. Não, o cara vai embora, né? Não, mas eu quero dizer mesmo, eu acho, vão pra Noronha, puta lugar legal. Foi uma piada, pô, que eu fiz há muitos anos atrás. Era outro tipo de humor, entendeu? Na época eu disse que Noronha era caro, hoje, pô, revendo, é caro pra caralho! Puta que pariu! Que lugar caro, mano! Mas acho que as pessoas exageraram um pouco, sabe? Foi uma relevância muito grande que eles dão pra gente que faz comédia, sabe? Pô, toda hora lá tem um global foda com 15 bilhões de seguidores botando uma foto na ilha. Não sou eu que vou fazer o turismo lá, ficar zoando. Quem sou eu, cara? Imagina, e outra, pra mim tudo é caro, eu sou judeu, pô. Já minha esposa falou, vamos no Habib's, eu falei, caro. Não vamos não, mano. Mas é foda, mano, pra mim o bagulho, eu recebi ameaça do bagulho, eu ia com a minha família, minha filhinha tava pronta pra ir, tá ligado? Minha esposa, aí um pescador, surfista que faz jiu-jitsu, falou, mano, vou quebrar você na porrada. Aí eu falei, não vou porque pode esbarrar uma mão na minha filha, né, mano? Aí minha filha falou, eu não tenho medo, papai. Eu falei, não, cala a boca. Ninguém vai nisso aí não, mano. Pô, que absurdo, né? Fui cancelado. Vocês têm noção que as pessoas fazem surubão e não são canceladas lá? Teve uns atores que comeu um golfinho e não foi cancelado. Esse dia nasceu uma tartaruga de olho azul lá. Mas eu fui cancelado. Acho que é por isso. Os caras falaram, casado aqui não, mano. Nós queremos esperma na areia. Ai, não vai ser dessa vez, mano. Mano, os caras me ameaçaram jogar tomate quando eu estivesse no palco. Olha as ideias. Eu falei, mano, vocês sabem o preço do tomate? Tá R$60. Os caras falaram, não, mas a gente ganha 30 pau na nossa pousada, relaxa. Pra gente é barato. Os caras conseguem, mano, me jogar pérola no palco. Acho que eu tô piorando um pouco a minha situação, né? Mas tudo bem. É muito louco, né? Você porque a gente que faz comédia, ninguém tem que aceitar a nossa piada, né? Vocês que vêm no show, vocês aceitam. Vocês têm um espírito mais leve, né, mano? Mas tem gente que não aceita, porque a comédia às vezes vaza para outras pessoas. Então, vira e mexe, eu sou ameaçado, cara. Isso acontece, porque eu mexo com política ainda. Pô, fazer um show daqui a uma semana, eu vou para Itajubá, vários ameaços, mano. Vários ameaços. Mas eu vou mesmo assim, mano, porque lá não é uma ilha. Eu consigo fugir. Noronha só se eu fosse o Phelps, né, cara? Não tem como eu ir no bagulho. Os caras, você tem noção? Uma ilha me odeia, velho. Eu me virei o Jack Sparrow.
Só que a diferença é que o Jack Sparrow, ele rouba o tesouro. No caso, a ilha rouba o tesouro de você. Acho que eu tô piorando a minha situação em Noronha. Tô parando para pensar se vale a pena. Caro, mano. O bagulho é muito caro. E aí eu fiquei sabendo o que o pessoal queria fazer no fim das contas, né, mano? Eu falei, o que eles querem, né, no final das contas? Não eles, não é toda a ilha. São algumas pessoas, né? O que querem fazer no final? Querem me processar. Eu falei, olha lá, estão querendo dinheiro, porra. Aí teve um cara que eu achei engraçado, o cara falou na internet pra mim, falou, Rabin, fica tranquilo, ninguém vai te processar. Eu falei, pô, que legal. Mas como é que você sabe? Ele falou, você sabe o preço de um advogado em Noronha? Esse cara me deixou mais tranquilo. É muito louco, né? Porque eu fiquei muito triste, mas teve um lado meu que me deixa meio, caralho, com o ego inflado, sabe? Porque o que não deve acontecer jamais, mas eu fico um pouco, porque, pô, os caras acham que eu sou relevante a ponto de alterar o turismo na ilha. Eu? Caralho, a Bruna Marquezine vai lá, posta umas fotos lindas com aquele bagulho. E o lugar é lindo, né, mano? A gente fica fazendo piada, mas o lugar é fantástico. Pô, o Bruno Galhaço tira foto no bagulho e ele fica feio perto da paisagem. O lugar é bonito, mano. E eles acham que eu sou relevante assim. Eu virei tipo o Jacan dos Picos. Não vão para Osasco. Itapecerica da Serra não é bom. Noronha é carro. Não tem essa moral toda, viu, mano? Eu queria dizer só pra vocês uma coisa, mano, que, pô, pelo amor de Deus, o humor a gente faz piada, é óbvio, né? Deveria ser óbvio isso. E a gente, às vezes, exagera uma coisa, né? Então, porra, se, por exemplo, uma pousada custa R$1.000, a gente fala na piada pra ficar engraçado que ela custa 10 mil. O que, no caso de Noronha, é verdade, porque tem as taxas da ilha. Mas, mano, a galera não deve ficar chateada, porque eu de verdade não vou definir o futuro da ilha, e eu queria recomendar de todo o meu coração a vocês todos, uma vez na vida, vão a Fernando de Noronha, porque é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, cara. Vocês têm que ir para lá, aquele lugar é o paraíso, mas eu recomendo muito que vocês ganhem na Mega Sena para fazer isso, porque vai gastar um dinheiro da porra, viu, mano? E, mano, falando do negócio dessa porra, a Barbie, Rainha Elizabeth, é foda, né, mano? Quem vai ser o Ken? O Diogo Portugal, caralho? Pra ornar, né? Com um pedestal, né, mano? Vestido com a porra da sunga de Adão. Cheio de pelo nas costas. Agora, mano, esse bagulho aí do clube de masturbação, eu não vou fazer piada, porque isso faz parte da minha infância. Eu participava de um... Sempre no meu prédio eu descia pra me masturbar com os meus amigos e não vejo problema nisso. Só que eu era muito novo, eu não saía nada, eu tinha vergonha, eu só sentia um choquinho. Lembra dessa fase? Eu dava um choquinho, os caras jogando um puta Gasparzinho assim, e eu... Os caras, ué, cadê o seu? Falaram, não, já saiu, tá de boa. Os caras tudo grudando na parede. Eu, não, tá de boa. Tá legal. Os homens fazem isso. Tem o clube da masturbação. Ou era só eu? Vocês não tinham, mano? O Diogo tinha com o Cid Moreira. Eu tô ligado. Vazia. Diogo. Agora, mano, temos aqui também uma comediante que falou que eu sou lesado aqui. Eu fiquei chateado, mano. Falou que foi na minha casa que eu mordi o canudo. Mentira. Foi um pau do amigo meu da masturbação. E eu quero falar que eu sou realmente lesado. Tanto que eu achei que tinha outra notícia hoje. E eu fiz piada pra nada. Eu fiz uma piada de cada um. Só que eu fiz uma piada sobre o Mike Tyson, porra. E eu não posso contar, porque não era do tema, mano. Ah, não vou, não. Tá bom, vai. Eu já ia contar, foda-se. Você é burro, Luiz. Você esqueceu de apresentar. Não tinha no Mike Tyson? Não, mas... Eu vou contar, então, mano. Não sei se vocês viram isso. Mike Tyson tava no avião, de boas, indo fazer uma viagem. Aí tirou foto com a galera que pediu. E aí tinha um bebaça. Ah, é? Tinha um cara... Era você! Era o Marrom. Cinema nacional é foda, o Marrom falava.
tinha um bebaço, tinha um cara muito louco atrás do Mike Tyson. E o cara começou a zoar o Mike, assim, né, mano? E o Mike Tyson, para, velho, quero dormir, caralho. E o cara começou a zoar e uma hora o Mike Tyson arregaçou o cara, velho. Deu 4 socão, assim, em 1 segundo, o cara ficou todo rasgado, parecia eu se fosse pra Noronha. Mano, quebrou o cara, velho. E aí, pô, eu escrevi uns bagulhos sobre isso muito rápido. Primeiro, por que as pessoas ficam bêbadas em avião, né, mano? Isso é um bagulho que eu não entendo. Ou é alcoolismo, ou é um cara que tem medo, ou será que o cara acha que vai rolar alguma coisa no avião, né? Fala, pô, vou pegar umas aeromoças aí, mano. Chegar na mina e falar, eu tô nas nuvens. Por que essa galera fica bêbada na porra do avião, né, mano? E outra, o cara vai provocar o Mike Tyson, cara. É muita burrice, mano. Mas também tem um lado meu que é o seguinte, mano. Eu sou um cara que, pô... Eu sou um cara que eu já fui muito bêbado, sabe? Por exemplo, ontem. Eu entendo o bêbado também, sabe, mano? Eu venho do marrom aqui, por exemplo. Não, mas é verdade. Se eu tivesse muito bêbado no avião e visse o Mike Tyson, eu não ia deixar quieto, mano. Não tinha como. Eu entendo o cara. Deve ter zoado pra cara. Mike! Cara, stop. Mike. Não tem como não zoar o Mike Tyson, cara. É um ícone, né? Mas o que ele falou pra merecer tomar uma porradona, né? Também. Falado, Mike, me paga um dia em Noronha. Noronha. Muito obrigado, senhoras e senhores. É nóis. E ó, eu queria saber quem aqui é dos meus também, pedir para acender a luz, para saber quem aqui, por favor, tem um nome diferente. Calma ali que tem uma ali. Como é que você chama, moça? Tadinha, ela tá com um pouco de vergonha. Pode falar, sua amiga só te trouxe para isso, mano. Como? Ivânia! Ah, não é tão feio o seu nome. Fica tranquila, mano. É horroroso. Não, tô brincando. Ivânia é tranquilo. É um nome... É russo esse nome, sabia, mano? Não é isso mesmo? Você tem descendência russa, moça? Ela tá... Fumou um. Da onde você é, moça? É o quê, mano? Zona Norte, não é da Rússia, não. Santana não tem nada a ver com a Rússia. Ih, entregou o marido. Como é que você chama, velho? Felicíssimo, olha que da hora. Pior que ele é mó triste, né, mano? A Ivânia que devia chamar Felicíssimo. Para de rir, caralho. Ixi, Maria, como é que você chama, moça? Pascale? Eita porra, a menina é uma matéria de prova, caralho. Mas da onde que vem do... Ah, você é canadense? Caralho, e fala português direitinho? Você mora aqui há quanto tempo? Algum tempo, né? Ela fez tipo um intercâmbio ao contrário, né? Falou, minha vida tá boa pra caralho, vou me fuder. Deixa eu ver como é que é. Por quê, velho? Semana que vem ela tá indo pra Ucrânia. Por que você tá aqui, ô Pascale? Hã? Você gosta muito do Brasil? Onde você mora? Por aqui mesmo? Tá bom. Onde você morava no Canadá? Ottawa, pode crer. É. Não, que bom que você gosta daqui. A gente não. Ninguém aqui. A galera tá olhando e falando, caralho. Até o Felicíssimo falou, caralho. Não, Pascale. Quem aqui é casado, levanta a mão. Vou entrar num tema meio chocante pra mim. Casais. Vocês, quanto tempo de casado? 17 anos. Se conheceram onde? Pouso Alegre. Mas foi num bar,
No quartel do exército, o maluco é soldado, velho. Mas o que ela tava fazendo no quartel? Você é major? Você é aspirante? Você... Não, é capitão ou capitã, caralho? Eu não vou zoar muito ele, que é meio foda. Que da hora, mano. Olha, e conseguiu? Como é que vocês fizeram para se relacionar dentro do exército? É meio foda, né, mano? Aí, da hora, mano. Olha, caralho, tem 4 militares e eu falando de maconha aqui. Era só piada. Fica tranquilo, viu? Aqui é só humor. Tem 4 militares. Até deu uma suada. Por isso que eu não gostei do carnaval lá. Não vou mais. Tem uns amigos aí, mano, tudo uns amigos crentes aí que eu conheci. Vou na casa deles. Que da hora, mano. E vocês ainda são praticantes no exército? Vocês ainda são atuantes? Não é praticante que fala, né? Que legal, mano. Da hora mesmo. Eu escapei, graças a Deus. Do exército. Só coisa boa, né, pra falar. Vocês não ficaram meio com medo do Mourão, mano, quando começou a guerra lá essa guerra da Rússia com a Ucrânia? Que o Mourão deu aquela declaração, que o Bolsonaro estava falando, não vamos se meter. O Bolsonaro nem sabia que ia ter guerra, né? Viu? Ele foi para lá, não vai ter guerra. Aí na outra semana começou a guerra, ele não viu. Todo mundo indo para a fronteira, o país inteiro, Bolsonaro, acho que eles estão brincando de pega-pega. E aí começaram a cobrar e foram perguntar para o Mourão, né? O Mourão é mais... Aí falaram, e aí, Mourão, e a guerra? Ele falou, tem que ir o exército lá mesmo e lutar contra a Rússia. Vocês ouviram essa declaração dele? Não deu um cagacinho, não? Caralho, porque a Rússia, mano, caralho, mano. Mas era só isso mesmo, um clima ruim ficou. Abraço aí, bem-vindo. Qualquer problema aqui, fala com essa galera aqui, viu, pessoal? Ô, Ivana, você não fica chapando aqui não, viu? Isso é um show sério. Muito bem, muito bem. Como é que vocês chamam? Renata e você? Major Megali. Da hora, mano. Caralho, mano. Vou nem zoar, Megali é um nome bonito. Conheci vários Megali. Megali vem do grego. Conhecem o rei Megali. Vocês aí atrás conheceram onde? Oi? Não, calma aí, fala mais alto, por gentileza. Bloco do Caixão? Que é isso, mano? Carnaval em Ouro Preto, pô, deve ser bom, hein? A galera vai tudo, mano, vestido de zumbi, como é que é? É assim mesmo? Todo mundo vestido de morto, essas coisas? Ah, que da hora, mano. Bonito isso, hein? Mentiroso. Você falou isso porque senão você ia pro caixão verdadeiro. O bloco do caixão é um bagulho que eu... Cabinho, quer ir no bloco do caixão? Não, vou ficar em casa com a minha... Pra casa do Ventura. Não vou. Esquece esse lugar. Ele faz show quinta-feira, viu? Se quiserem fazer uma batida aí. Hoje não tem nada, mas quinta-feira, mano. Thiago Ventura, ó. Cheio das coisas. É ruim ter esses amigos que te levam para um mau caminho, sabe? Sabe que eu recebi essas notícias também e eu, particularmente, assisti o clipe da Anitta. O bagulho tinha tanta bunda que o diretor do Pânico reclamou. Falou, bom, vamos ter limite aí. No Xvideos foi reclassificado o clipe. Os caras falaram, você tem maior de 18 anos? Sim. Tem certeza? Sim. Olha, sim. Muita bunda, né, nesse bagulho, mano. Pelo amor de Deus, não tô reclamando também, né?
Mas também não posso comemorar, senão não entro em casa. Eu vi uma notícia muito louca, eu desacreditei, mas é verdade, cara. Ó, a Anitta foi chamada para dar uma palestra em Harvard. Mano, isso é a mesma coisa que chamar o Stephen Hawking para sambar. Eu tô imitando a Anitta, tá? Stephen Hawking, mano. Que bosta. Tem um cara do YouTube que é o Felipe Neto, vocês devem conhecer. Ele virou vegetariano e, mano, vendeu a loja de coxinha dele. Eu acho estranho isso. É a mesma coisa que o dono do Bahamas virar crente, tá ligado? Lá vou fechar o Bahamas, acabou. É, mano, e eu fiquei sabendo que o Felipe, ele teve um prejuízo de 500 mil reais, velho, $500 mil pra fechar a loja. E eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não contei ainda, eu virei vegetariano. Mas, caralho, por $500 mil, pô, eu comeria um filhote de labrador agora. Não sei se é o judaísmo que me faz pensar assim. Eu também acho complicado esse tema. Eu não sei o que falar, cara. O Justin Bieber, porra, o Justin Bieber, coitado, né? Coitado de mim. Mas o Justin Bieber também, mano. O cara toma mais pedrada que iraniana. É um tema complicado, né? Controverso. Não é iraniana, que você tem que criticar mesmo. Mas o Justin Bieber, porque é um cara complicado. Você não pode falar que você gosta do Justin Bieber. É tipo um crime, tá ligado? Né? Os amigos estão conversando num bar assim. Falei, ei, mano, o que você fez ontem? O cara fala, porra, fui no cinema com meu brother, a gente ficou até tarde. O cara fala, tá bom. E você, o que você fez? Pô, acabei dando pro meu primo. Você fala, nossa, você tem que beber menos, velho. E você, o que você fez? Pô, fiquei relaxadão, acabei escutando o Justin Bieber. Ah, viado! É pior, né, mano? E ao mesmo tempo você não pode falar mal também, senão os adolescentes vêm espremer espinha em você. Você tá fudido. E, meu, absorvente, suor. E eu, mano, na verdade, eu não queria criticar essa molecada não, pô. Os caras que ficaram vários meses lá, porque eu sei o que aconteceu com eles. Que a mídia não contou, mano. O moleque chegou pro pai e falou, ó, pai, eu quero ir no show do Justin Bieber. O pai falou, você vai, mas você vai morar na rua, filha da puta. Pirralha do caralho. Por isso que eles ficaram 8 meses na fila. Não tinha onde morar, mano. Que bosta. Agora, sério, eu me boto um pouco no lugar dele, assim, mano. Porque o Justin Bieber, ele é um cara que nem nós, velho, se for pensar. Não é, mano? Ele, pô, ele usa um boné, assim. Ele usa uma blusa, assim. Ele é um cara que nem eu, mano. Só que ele tem um barco, mano. Ele tem mansões e segurança e pau no cu desse rico do caralho. A gente tem inveja do Justin Bieber. Mas ele é um coitado, mano. Porque a vida dele, todo mundo tira uma foto do que ele for fazer. Todo mundo filma ele. Que inferno que é essa vida, né? Ele vive tipo um BBB, mano. Só que no lugar da casa, o universo é a casa dele. É como se ele fosse na padoca e encontrasse o Thiago Leifert, né? E aí, Justin, bom dia. Jogou um FIFA hoje? Vai tomar no cu, Thiago Leifert. Ele vive, mano. Você entendeu? Ele vive essa vida, mano, infernal. Coitado, mano. E eu tava vendo, clicando pra ver as notícias do cara. Saiu tudo que ele fez na balada, coitado. Pô, saiu a notícia que ele tomou um fora de uma mina, vocês viram isso? Aí, tipo, a mina aparecendo pra caralho, porque deu um fora no Justin Bieber, saiu que ele pegou 2 minas. Coitado, mano. Então, se eu fosse eu, na idade dele, com a fama dele, ia sair muita bosta, imagina, mano. Puta, Rabin mija no balcão. E é expulso da balada, ia sair umas coisas bem piores, assim. Eu acho que a gente tá prestes a ter uma guerra civil, mano. O Whindersson Nunes brigou com o Carlinhos Maia. Obviamente eu não sabia disso, né, mano? A minha esposa veio me falar. Falou, você viu que o Whindersson brigou com o Carlinhos Maia?
Eu falei, quem é o Carlinhos Maia? Minha esposa falou, como é que você não conhece? É aquele cara que tem o stories da internet mais famoso do mundo. Só perde pra Kim Kardashian. Eu falei, quem é a Kim Kardashian? É uma celebridade. Eu falei, mas por quê? Que ela é atriz? Não. Ela é cantora? Não. Celebridade. Eu falei, que bosta. Ela tem um programa, você nunca viu? Eu falei, pra que eu vou ver se ela não faz nada, mano? Falei, como é que começou isso? Ela falou, não, tudo começou quando pegaram um vídeo de uma delas transando com um cara. Eu falei, bom, preciso ver esse programa. Até pra fazer umas piadas é bom a gente estudar as coisas. Mas a briga do Carlinhos e do Whindersson, parece que o Carlinhos convidou o Whindersson pra ser padrinho de casamento e ele não quis, né, mano? Não foi. E eu acho um saco isso também, ir em casamento, ser padrinho, é uma obrigação pra você ir num casamento, você não tá afim, né? Eu briguei com a minha esposa por isso também. Eu falei, você tem que ir no casamento. Eu falei, nem fudendo, eu não gosto da pessoa. Ela falou, mas a gente vai casar. Eu falei, então. Eu não gosto, eu não vou. Vou jogar FIFA. O Luan Santana, mano, traduziu a música Shallow. Junto com a Paula Fernandes. E não ficou bom. Não, latino falou, que bosta, hein? Pra quem não sabe o que aconteceu, aquela música Shallow da Lady Gaga e o Bradley Cooper, né? Foi uma música famosa, bonita a música, né, cara? E aí, pô, os caras fizeram essa música no filme, e aí o brasileiro, eles são da gangue do latino, os dois. Falaram, pô, que música bonita. Vamos fuder ela. E foi exatamente o que aconteceu. Porque eles foram traduzir e esqueceram de traduzir uma parte. E no final, no refrão, eles cantavam juntos em Shallow Now. Mano, faz o menor sentido, velho. Parece que eles estavam traduzindo ali no Google Tradutor e acabou a força do prédio. Eles estavam no prazo, puta, temos que entregar pro estúdio, velho. Eu achei que o Bradley Cooper que ia fuder a Lady Gaga, mas foi o Luan Santana. A música foi tão ruim que o dólar subiu. Os caras falaram, não, brasileiro não vai entrar mais aqui, velho. Pra fazer essas bostas, não. De jeito nenhum. Essa semana foi uma semana histórica pro nosso país. Porra, o Bonner separou da Fátima. Perdeu a moral do casamento. Acabou, velho. Tava uma noite ali deitado com a minha mulher na cama, sem enrolar nada, né, mano? Óbvio. Eu falei, velho, quer saber, mano? Até o Bonner conseguiu. Eu sou melhor que o Bonner nessas coisas. Falei minha mulher, falei, vou fazer o que ele faz. É o seguinte, ó, tudo parado aqui. Precisamos conversar. Ela falou, o que é? Falei, boa noite. Não é todo mundo que tem a coragem dele, né? Bonner é um cara corajoso. E não se fala em outra coisa, né, mano? E o Neymar, velho? Tá que pariu. O Neymar foi acusado, né, cara, pela menina lá. E aí ele falou que a mulher tá simulando. Ela falou, que moral você tem pra falar disso? Nenhuma. Imagina o papo dos dois, velho. Esses dois se conhecendo lá no hotel. O Neymar virando, nossa, você é mó gatinha. A menina bateu na minha cara. Sai daqui, o Neymar. Confesso que eu fiquei um pouco tonto. E quebrei minha bacia nessa piada. Uou! Neymar, mano, os chavecos do Neymar foram coisas incríveis, né, velho? Puta que pariu, Neymar. Tem que ser muito rico mesmo.
caralho, não faz sentido, né? Saudade do que a gente ainda não viveu. Isso é a mesma coisa do que, mano, caganeira do Burger King que eu ainda não comi. Aí depois foram descobrir umas coisas da mulher, parece que ela esfaqueou o ex-marido. Eu falei, caralho, mano, Neymar comeu o Adélio Bispo. Viram também, a mina pegou e falou que o apartamento dela foi invadido. Aí perguntaram pro proprietário, falou que é mentira. O apartamento invadido é mentira, deu facada no ex-marido. A grávida de Taubaté falou, tá estranha essa história. Mentira tem perna curta. Você acha, mano? Porra, o bagulho tá esquisito, né, velho? E aí um deputado, né? Esses caras são muito aproveitador. Um deputado lá acho que do PSL, quer fazer a lei Neymar da Penha. Puta desrespeito, né, cara, também com a lei das minas. Imagina, o cara que, tipo, a mina que simulou, fingiu que o cara fez alguma coisa e é mentira, vai estar enquadrada na lei Neymar da Penha. Imagina se a moda pega, velho. Porra, foi comprovado que a mina deixou as bolas passar, lei Sidão da Penha. Comprovado que a mina deu o fio terra no cara sem o consentimento, lei Richarlison da Penha. Eu vou falar pela primeira vez. Eu votaria no Luciano Huck, mano. Pra ele sair da TV. Eu falo, mano, tá muito tempo na TV, o presidente aparece menos. Eu não aguento mais aqueles programas do Luciano Huck, mano. Agora eu vou me disfarçar, vou me vestir de motoboy. Ninguém vai descobrir quem eu sou. Aí ele bota, mano, aquele capacete com um buraco assim, mano, saindo um mastro da cara dele. Agora eu tô aqui disfarçado. Agora eu vou ficar aqui atrás dessa árvore aqui, totalmente escondida. Ele fica aqui com uma quilha saindo no meio da cara, mano. Agora sim eu vou me disfarçar e ninguém vai ver que eu vou estar vestido de tapete aqui. Uma rola na cara. Inclusive, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no meu show, porque eu soube que ontem teve show do Péricles na cidade, mesmo assim vocês lotaram as 2 sessões. Obrigado, viu, mano? Parece que o Péricles passou na prefeitura, pediu pra usar o banheiro. Mano, explodiu o banheiro da prefeitura. Os caras jogaram uma bomba no banheiro, mano. Ai, caralho. Aí hoje tava todo mundo falando do negócio do Rodrigo Hilbert. É Rodrigo Hilbert? Wilbert? Sei lá, um puta tesão esse cara. Tava todo mundo falando dele, né? Porque um cara escreveu uma carta pra ele no Facebook falando, mano, você tem que parar, velho. Você tem que parar com isso, porque o cara, mano, ele caça a comida dele, ele construiu uma casinha gigante de madeira pra filha dele. Eu falo, velho, é foda mesmo você ter... Eu concordo com esse maluco da carta. É foda você ter uma referência dessa, né, mano? De comparativo. Você sempre vai fazer sua mulher infeliz, você vai ser infeliz também. Porque o cara é um puta pai diferente, né, mano? O cara construiu uma casinha de madeira, mano. Eu comprei aquelas bike pequenas pra minha filha do Extra, sabe? Tinha manual, eu não consegui montar, juro. Tinha um puta manual claro. Eu cortei o meu dedo e quebrei o outro. Eu quase virei o Lula com a bicicleta. Peguei a chave e pá, arregacei meu dedo. Não dá pra fazer, velho, né? E o cara, mano, ele é foda. A filha dele, porra, a última vez que pediu um ursinho de pelúcia, o cara matou um panda e trouxe. A última vez que a filha dele pediu uma Barbie, ele trouxe a Fernanda Lima. Falou, aqui, filha, essa vai ser a sua mãe agora. E a minha mulher falou, porra, você viu? É, ele é foda, ele construiu uma casinha de madeira. Eu falei, pô, foda sou eu que pago um aluguel no Itaim. Caro pra caralho, mano. Você tá de sacanagem, né? Isso é ser foda, mano. Trabalhar, mano.
O Rodrigo é foda, minha mulher reclama mesmo. Fala, ele caça a própria comida pra mulher dele. E você, o que você faz, porra? Eu não faço nada mesmo, mano. A última vez que minha mulher falou, quero comer um churrasco, eu levei ela no Girafas. Ela reclamou, falou, eu quero comer carne de boi, não de mendigo. Levei minha mulher no Girafas, mano. Mas o Rodrigo, né, mano? Minha mulher reclamou, falou, ele constrói a casa, ele caça, ele é foda mesmo, isso é que é homem de verdade. Eu falei, você vai me desculpar, mas a Fernanda Lima também é... O bagulho é embaçado, né, mano? Essa mulher deve entrar na cabeça do cara, né, mano? A mulher vira pra ele e fala, então, Rodrigo, hoje eu tô a fim de comer um búfalo. Eu falo, como é que é, amor? Você não prefere um hambúrguer? Não, um búfalo. Búfalo. O cara vai lá, qualquer coisa que a mulher falar, o cara traz, né, mano? Então, Rodrigo, hoje eu queria comer um tenente da polícia. Toma aqui o seu tenente, caralho. Porra, você é marido da Fernanda Lima, velho. Você não constrói uma casinha na árvore, né? Eu construiria um país na árvore. Fala aqui, filha, esse é o Japão, construir pra você. Olha aqui, eu dou uma balançadinha, vira o terremoto. E essa semana foi bem louco também o bagulho do Ronaldinho Gaúcho, cara. Que deu na cabeça dele, mano? Puta, porque o Ronaldinho é um dos caras mais conhecidos do mundo, velho. Como é que o cara foi entrar com passaporte falso no Paraguai? Que os caras achou que ninguém ia reconhecer ele com aquela cara, velho? Os caras, você tem certeza que você não é o Ronaldinho? Ele? Não, eu sou Fábio Assunção. Júnior Cigano. Pô, Ronaldinho, caralho, mano. Ele faz uns rolês muito nada a ver, né, mano? Caralho, a galera fica brincando com esses rolês aleatórios, mas é porque, mano, o cara já fez de tudo. O cara ganhou uma Copa, jogou no Barcelona, transou, mano, com o mundo inteiro. Acho que o empresário dele falou, o que você quer fazer esse feriado? Ele falou... ser preso no Paraguai. Nunca fiz isso. Acho que vai ser da hora, mano. Até o goleiro Bruno falou, o que você tá fazendo, cara? Acabando com a sua carreira, Ronaldinho. Uns rolês ruins que ele faz, cara. Do nada ele aparece na Bolívia com o presidente tocando uma flauta. Ele podia estar no mundo inteiro, ele vai pra Bolívia, mano. Teve um vídeo dele que ele apareceu na cozinha de um bêbado. E ele tava bêbado também. Agora, mano, o cara vai preso no Paraguai. O cara faz tanto rolê bosta, daqui a pouco ele tá aqui no show me vendo. Falar, caralho, você é bem-vindo aqui. Quando eu li Inês Brasil enfia o microfone na Xana, eu falei, velho, a parte mais bizarra dessa notícia é Inês Brasil. E isso é triste, né, velho? Porque eu fico pensando, o que aconteceu foi o seguinte, ela tava num show lá em Manaus, o microfone falhou e ela enfiou na Xana. Porque ela achou que o microfone ia crescer e funcionar. E eu fiquei pensando, mano, ela é cantora, mas ainda bem que é cantora. Imagina se fosse baterista, cara. Ia falhar a bateria, caralho. Se tocasse saxofone, porra, esse sax. Imagina se ela fosse no Gugu, no lugar da Vanessa Camargo, mano. Ia falhar o microfone. Quer saber, Gugu? Vem aqui, filha da puta. O Gugu, não gosto, me tira daqui. Mentira! Tenho uma dúvida um pouco séria pra perguntar pra vocês, mano. O que vocês vieram fazer aqui? Não é? Obrigado pela honestidade, não era pra você falar. Mas não, de verdade, o que vocês vieram? Porque, mano, o lugar, mano, aqui você pode fumar maconha, é liberada a prostituição, vocês precisam de mim pra se divertir? Vão embora! Vão, crianças! Isso é sacanagem.
E o brasileiro é nóia, né, mano? Vamos dizer a verdade, né? Você sabe que eu ouvia falar da Holanda só por causa disso. Ninguém fala, tipo, mano, que as mulheres são bonitas, que é interessante a cultura, os moinhos. Ninguém fala do moinho, velho. A única coisa que roda que eles falam é o beck, né? Não é verdade? Todo mundo só fala disso. Eu perguntei para um amigo meu que veio pra cá antes, eu falei, e aí, como é que é a Holanda? Ele falou, mano, você não vai acreditar, velho. Você não vai acreditar. Lá a maconha é legalizada. Eu falei, sério, velho? Ele falou, sério. Eu falei, mas e aí, como é que são os holandeses? Ele falou, velho, muito louco, velho. Os caras são muito loucos. Eu falei, sério? Ele falou, sério, muito louco os caras são. Eu falei, mas louco como? Ele falou, louco, velho, louco. Uma criança riu dessa piada. Eu tô muito assustado com essa família. Criança esclarecida. A mulher ficou brava comigo. Eu tava andando lá, ela falou, nunca vi, você tão interessado nas vitrines de loja. São Paulo, você não vai no shopping comigo. Eu falei, mano, eu vou, fica tranquilo, é que eu gostei agora, mano. Tô até querendo experimentar uma mina ali pra ver se serve. Dá vontade de levar pra casa de souvenir, mano. Trouxe uma puta na mala, tá aqui. Era anã pra caber. A alfândega não pegar. Os holandeses são muito espertos, cara, muito inteligentes, porque se fosse só a prostituição legalizada, ia virar uma zona. Mas o que eles fizeram? Legalizaram a maconha também, que é pro cara pensar duas vezes. Aí a galera fala, mano, vou pegar uma mulher de programa. Não, eu vou dormir. Vou jogar FIFA. Eu cheguei no coffee shop e o cara perguntou, e aí, você vai querer seda? Eu falei, mano, olha o frio que tá, velho. Vou enrolar minha maconha com lã. Primeiro esporro que eu tomei na Holanda, eu fui naquela red light, sabe? Porra, fui, levei minha esposa, mas levei. Aí cheguei lá, mano, turista, cheguei, tô documentando a viagem, cheguei com a minha câmera, né, gravando, pô, putinha. No camera! Falei, what? Falou, no camera. Eu falei, por que não pode filmar? Ela falou, não, porque eu não quero aparecer. Eu falei, então sai da janela, pelada. O que você tá fazendo aí? No camera. Você sabe que imagina, cara, não vou mentir pra vocês, eu era um ignorante, ainda sou, né, a respeito da Irlanda. Imagina, quando eu fiquei sabendo que eu ia vir pra cá, eu falei, mano, eu vou pro lugar que eu vou ver, pô, gnomo e leprechal. Eu falei, mano, não tem isso aqui, tem na Holanda, eu vi. Mano. Ô, velho. O bagulho lá tava tão louco que os malucos estavam andando assim. Falei, caralho, os caras falam, não, é o vento, velho. Tô sabendo que é o vento ali. Aqui o que eu fiquei impressionado é que é muito pub, né? O lugar, poxa, o meu hotel tem um pub foda, assim, já seria o pub mais foda da minha cidade. Todo mundo bebe muito, né, mano? Eu vim pra cá, fui chamar um táxi, eu estendi a mão, chegou uma breja na minha mão. Eu falei, what's going on? E o cara, beer, you want a beer? Eu falei, no, man, táxi. Mas é a cultura, né? Acho que é por causa do frio, sei lá, mas a galera bebe muito. A gente foi almoçar, isso é real. Eu pedi um café, né, pra mulher, né? Eu falei, coffee, please. A mulher falou, Italian. Eu falei, no, Brazilian. Ela falou, no, man, the coffee, Italian. Aí eu falei, no, I'm not in Italy. I want an Irish coffee. Mano, juro. A mulher me deu um café com 2 doses de uísque. Falei, mano, no meu país eu tomo café pra trabalhar, não pra comer puta, tá ligado? Você tomar 2 doses de café, mano, com uísque. Mas mano, é um lugar festeiro aqui, né, mano? Pô, você é brasileiro, nem é seu aniversário, você já tomou ovada. Que da hora. Legal. Hoje em dia as coisas estão meio mudadas, né, mano? Eu não sei, cara. Eu sou da época que o Brasil era perigoso, né? Eu cheguei aqui, os caras começaram a me apavorar pra cacete. Falaram, mano, você chegou na Irlanda, ó, toma cuidado com o assalto. Eu falei, velho, você não tá me confundindo com um cara de Mônaco que você vai... Minha mulher mora em Interlagos, velho.
O pai dela me assalta. Você acha que eu tô com medo da Irlanda, velho? Pelo amor de Deus. O cara falou, não, lá tem os knockers. É knocker que fala? Parece uma bolacha essa merda. Né? Creme knockers. Aí eu falei, knockers. O cara falou, mas você não pode falar isso aí. Eu falei, não, a gente chama de naná. Falei, deixa eles descobrirem pra você ver. Quem não pode falar o quê? Naná é mais falta de respeito, né? É coisa de brasileiro dar apelido pra ladrão, né, mano? Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. É coisa de brasileiro, a gente dá apelido pra ladrão. Mas aí eu falei, mano, como é que eu faço então? Esses caras vão me roubar? Como é que eles são, né? Pra eu ficar esperto. Aí os caras falaram, não, ele tem mais ou menos de 13 a 15 anos. Aí eu falei, pô, tô começando a me cagar já. Falei, que mais? Aí o cara falou, não, os caras usam tênis Nike e blusa da Adidas. Eu falei, mano, não são eles que tem que tomar cuidado com nós? Isso aí, mano, é um prato cheio pra gente ganhar uma grana. Que maluquice. Agora eu tenho um amigo que ele morou aqui, né? Eu falei, mano, o que você aprendeu que você morou na Irlanda? Ele falou, aprendi a beber, velho. Falei, não, mano, de língua. Ele falou, aprendi a falar que nem baiano. Falei, mano, que tem tanto brasileiro aqui que eles querem mudar o símbolo de uma harpa pra um cavaquinho na cidade. Tem muito, né, mano? Falaram que tem um brasileiro aqui, vários brasileiros que trabalham de... Eu ver se eu tô falando sério. É o rickshaw. É isso mesmo, mano? Os caras, como é que fala? Pega a bike e puxam as carroças. É isso? O brasileiro é foda, rouba até o emprego do cavalo aqui. Que absurdo. A diferença é que o cavalo não vende droga. Mais tarde eu vou pegar um cavalo desse. O Brasil é um país, é muito inventivo, né, cara, o nosso país. Eu ouvi até falar que, mano, teve uma galera aqui numa casa que, tipo, tinha, mano, 4 quartos e 40 pessoas, o bagulho. Chamava Jambalaya, é isso mesmo? O bagulho tava tão feio que os caras da cadeia de Bangu 1 falavam, mano, direitos humanos ali, velho. Os caras tão sofrendo. Que treta, né, mano? Sabe que é muito legal viajar, cara? Pô, conhecer esse lugar. Eu nunca imaginei mesmo na minha vida vir pra cá. É um privilégio e eu agradeço de coração vocês de lotarem o pico aqui pra me assistir. Pô, de verdade, eu fico emocionado mesmo. E muito feliz mesmo. Apesar de vir com a minha esposa, eu tô feliz de estar aqui mesmo. A única coisa que me deixa um pouco incompleto é porque é muito frio, né, mano? E eu não trouxe a minha filha. Ela ficou lá, minha filha chama Beatriz. Aí hoje eu falei com ela no telefone, eu liguei e falei, alô, Bia? O cara falou, Bia, you wanna... Estou extremamente feliz de estar aqui no Japão. Antes de começar o show, eu queria falar, eu aprendi a gostar da cultura de vocês há um tempo, já há muito tempo, assim, quando eu era pequeno eu fiz karatê, judô, swing, várias coisas que vocês fazem aí que eu tô ligado. Sei que vocês fazem, vocês não me enganam, essa carinha. Ah? Vamos falar. Não, eu aprendi a gostar de umas coisas, porque no começo o brasileiro não gosta, né, cara? Tipo, rodízio japonês. Eu fui no rodízio japonês, primeira vez fiquei puto, porque no Brasil é caro. Paga 100 pau no rodízio e o cara te serve de entrada um pepino. Falei, vai pro inferno, mano. Cadê o pão de queijo, caralho? Parece que é uma culinária baseada em castigo, não parece? Um dia um moleque meio mimado falou pra mãe, mãe, esse salmão tá uma merda. A mãe falou, vai comer cru. Ele falou, continua uma merda, come com um pauzinho. Ainda tá uma merda, bota raiz forte aí. Fui pro banheiro, né, mano, todo mundo apertado. Sentei a privada quentinha. Falei, caralho, eu não queria sair, mano. Que animal, né, mano? O bagulho aquece, assim. Eu fiquei curioso pra fazer xixi, porque eu falei pra você cagar e gostoso assim, né? Imagina que deve ter um robô que faz um boquete.
Isso é sensacional. Eu cheguei aqui com a minha mulher, fui pro Havaí com ela e tal, e lá falava inglês e tal, consegui, né? Eu cheguei em Tóquio confiante, falei, vamos pegar o metrô, mano. Juro, pegamos o metrô, achando que todo japonês falava inglês. É mais fácil você achar um que fala russo. Eu juro, eu perguntava pros caras, falava, hi, excuse me, do you know what station? Aí o cara... Vai cagar, mano? Você tá querendo cagar? Cagar. Aí demorava 2 horas, voltava. Juro, depois de 30 minutos eu falava, não. Caralho, dá pra ser mais rápido. No Brasil tem uma parada que todo mundo faz uma tatuagem de letra japonesa, já reparou? Você vai no Brasil, todo mundo tem uma. Porque a letra japonesa é foda, ela não é tipo só uma letra que nem no Brasil, ela é um símbolo também. No Brasil o A é o A e foda-se. No Japão é um símbolo. Eu tenho um amigo meu que ele tatuou uma letra japonesa no braço, eu não sei que letra que é, parece uma cerca, mano. Eu falei, o que significa isso aí, André? Ele falou, não, isso aqui significa amor ao meu pai e minha mãe, respeitando sempre os bombeiros e a polícia militar. Falei, mano, tô mentindo pra você, hein? É porque eu adoro o Japão, tô adorando aqui, eu respeito muito a cultura japonesa, mas eu não entendo por que o brasileiro paga tanto pau pra japonês. Eu duvido que eu ia chegar aqui no Japão e ver um japonês com uma tatuagem Severino. Significa trabalho. Severino rala mesmo, né, mano? Eu nunca pensei, mano, que eu fosse fazer um show aqui, acho que nem vocês, mano, que legal. Eu tô muito animado aqui. É, a cerveja tem 7% de álcool. Eu tomei uma e já tô doidão. E aí quando eu soube que eu vinha pra cá, eu falei, porra, amor, vamos conhecer o Canadá todo. Ela falou, quanto dia a gente vai ficar? Eu falei, 12. Vamos conhecer tudo. Eu abri o mapa, eu falei, caralho, vamos na CN Towers. É um bagulho gigantesco, assim, né? Se fosse comparado Toronto a uma pessoa, eu acho que seria tipo o Kid Bengala deitado. Eu subi na torre só hoje, velho. Só hoje eu fui lá em cima. Eu fui lá com a minha esposa e tal, né, mano? A gente ficou lá vendo, tentando, né, pisar naquele vidro, dar uma aflição da porra, né, mano? A minha esposa, você tá vendo aí embaixo o que que tem? Eu falei, eu tô vendo, tem um indiano deitado aqui, cara. Acabei de dar um soco numa criança indiana sem querer. Aí você vê a plaquinha escrito, não, aqui cabe 15 baleias. 35 alces, 41 ursos, 380 lobos. Fala, mano, que hora que eles testaram, bicho? Que momento? 15 baleias pegaram aquele elevador, né? Aí falaram pra mim, pô, aqui tem um restaurante que gira, que você até fica tonto. Eu falei, eu conheço, o Habib's. Com vontade de vomitar, eu sei. Eu já fui bastante. E, mano, e a gente foi no show do Green Day, eu fiquei impressionado com o que acontece ali. Porque primeiro que é um absurdo. Eu deixei a minha esposa na frente do palco. Eu falei, eu vou comprar uma cerveja. Eu saí, voltei e ela não tava grávida. Falei, caralho, que povo educado, mano. Falaram pra mim, e aí, Rabi, você vai fazer show só em Toronto, em Quebec? Eu falei, quero, pô. A comida de vocês aqui, puta que pariu, que bagulho pesado, mano. Meu Deus do céu. Eu tô cagando que nem uma velha. Eu tô passando mal, velho. Não consigo parar de cagar. É uma comida terrível, velho. E a gente tá no puta do hotel legal, tem uma vista bonita. Eu falei, ei, amor, tá gostando do quarto? Ela falou, não, a vista é de Toronto, mas o cheiro é da Marginal. E eu fui
fui naquele aquário maravilhoso, né? O Ripley. Mano, eu vi aqueles animais que mordem você, acabam com a sua vida. As crianças, né, mano? Porra, puta coisa ridícula. Os tubarão nadando quietinho, mano. As crianças dando bicuda no aquário. Sai daí, filha da puta. Eu falava, caralho, imagina um tubarão vendo aquilo. Falando, meu, que gente agressiva. Falaram, meu, você vai pra Quebec, lá os caras só falam francês. Você que tem que se adaptar porque você é de fora. Tenho vontade de falar, mano, desculpa avisar, mas eles também estão meio de fora da França. Eu não sei se eles estão sabendo disso. Falaram pra mim pra eu conhecer as cataratas. Eu tô um pouco na dúvida se eu devo ir, porque eu já fui pra Foz do Iguaçu, né? Mas eu acho que eu devo ir, né? Não é a mesma coisa, né? Por mais que lá seja maior a catarata, aqui você tá entre Nova York e Toronto, porra. Lá você tá entre o Paraguai e a Argentina. Não adianta você ter uma imagem legal se em volta só tem filha da puta. Desculpa se tem alguém da Argentina, mas eu tô descrevendo você. Muita gente me falou, porra, o inglês é um povo frio. E eu cheguei aqui e eu descobri. Falei, mano, lógico, os caras moram na geladeira, cara. Não tem como o inglês ser mais caloroso, assim, né? Falar, how are you? Mano, os caras estão sempre com frio aqui, né? Hello, it's nice to meet you, but you know, I'm too cold. Os caras, ninguém cumprimenta ninguém. E eu percebi uma coisa, eu gosto muito do povo, acho muito educado, mas tipo, eles não são empolgados que nem o brasileiro. Eles têm uma resposta mais fria, não tem, pra você? Tipo, eu cheguei no hotel mó empolgado, falei, hi, it's my first time here, I wanna know the places. So, you know, which place do you recommend me? Eu nem sei se estou falando certo, né? Mas do you recommend me to go, né? Aí o cara falou, you know, man, it's up to you. Eu falei, porra, caralho, mano. Dá vontade de falar, mano, vai tomar no seu cu, então. Argentino do caralho. A Libra pra nós tá cara, né, mano? Vocês agora estão ganhando em Libra, mas, meu Deus, velho. A gente que é do Brasil, acho que até o Ike Batista vem pra cá e fala, nossa, que água cara. Tá muito cara a Libra, velho. Tá que nem a Igreja Universal. Se você converte, você se fode. Mas eu tomei um susto também, que eu acordei aqui no primeiro dia, mano, eu pedi um English breakfast. Porra, velho, veio salsicha, ovo, mano, feijão, uma ovelha, bacon. Eu falei, caralho, eu não sabia que o Pericles era inglês. E, mano, eu acordei de um sonho, não de um coma. Não preciso comer tanto assim, né? Umas coisas bem legais aqui, né, cara? É cultural, né, mano? Pô, tem a Rua dos Beatles, né? Pô, você tem... Ontem a gente foi no bar da Amy Winehouse, me droguei pra caralho, sabe? No Brasil não tem muito isso, né? Você não fala, mano, vim no bar do Alexandre Pires. E esse é o Pires que ele... Essa é a barbearia que o compadre Washington cortava o bigode. Mas eu acho que tem umas coisas que a gente pode copiar, né, mano? Aqui não tem o tour do Jack o Estripador. Podia ter lá também o tour da Suzane von Richthofen. Mano, aqui ela matou os pais, mano. E aqui ela cometeu um crime mais hediondo ainda, que foi chupar o Sandrão. Essa piada foi leve. Tem muito goiano aqui, me disseram também, eu vi, tanto que aquele relógio chamava só Big, vieram os goianos, virou Big e Ben, pra virar uma dupla. I've been to Mexico, man, and I was suffering about bad luck, you know, I was having bad luck. It's not that I broke a mirror, I broke the house of the mirror. Really, man, I've been there, my daughter, she got sick, and I lose my GoPro, and I broke my surfboard. Everything went wrong in Mexico. And I realized that the problem with some Mexicans is that they are neighbors from America. So their best quality is to earn money from people. Really. I went in a shop to buy a shirt.
And I was out with a car. I bought a car. And I was like, why did I do that? You know, I'm from Brazil. I can't take this car back. My daughter, she got sick in Mexico, and I took her to see a doctor. And I was like, listen, doctor, my daughter, she has a flu, so I need to know what kind of medicine should I give her. And the doctor said, listen, man, we need to do a tomography. It's $500. And I said, why a tomography? And the doctor said, you know, just to be sure. And my daughter said, yeah, we have to be sure. My wife said, we have to be sure. The doctor is saying. I was like, okay, man. Then I paid $500, and the doctor said, you know, it's just a flu. And I was like, I knew it, man. You know, and I'm not a fucking doctor. And then we were leaving the hospital, and my daughter said to me, my belly is hurting. And I was like, what? Shut up, shut the fuck up. Don't do that. African music, nice. They think this is Brazil, man. Like a lion. You know, they have their own vision about our country. Yeah? Everyone thinks that in Brazil we have just monkeys and gorillas. And you know, you're very wrong. You got fish, birds, snakes, many other animals. I must tell you, I love this place, man. I love America. It's really fun to come here. But our country is having, you know, like a war in politics, corruption. Our coin is really low. We must pay like 4 of our coin to buy $1. So I'm a poor guy here, really. I was having dinner and the waitress says to me, do you need your change? And I said, of course, are you my wife or what? Come on. I've been to Universal Studios as well, yeah. And now I know how they pay for all the movies, yeah. Our money. It's very expensive. I pay the park, you know, for me, my wife, my daughter, and the express and everything. I went there, the Kung Fu Panda came to me, and the lady said, do you want a picture with Kung Fu Panda? I said, no, I want a real actor here. I paid for it. I want Brad Pitt, you know, I want Kevin Spacey here, touching my balls, taking pictures. I paid for it. I need this service. Hard joke. I was in Hawaii with my wife and I was surfing. I was trying to surf, you know? And then my wife, she wanted to have dinner, and then I drove there. I didn't know it was like 1 hour driving, and I was coming back really tired, and the speed limit was like 30 miles. And then I got tired and I thought, you know, I must go faster, otherwise I'm going to sleep, yes? And then I just, you know, I was like 90 miles. And I don't know what happens in US because the police, they really work here. So I don't know why, you know. So, I don't know, I was driving there was all dark, and a police officer, he came from out of nowhere, really. And then he said to me, pull over. And I said, you know, it's too hot here. No one understood this joke. There's some things I don't understand as a Brazilian here. For example, American football. I'm sorry, man, but really, I was watching this game and I saw like one guy receiving the ball and 10 other guys trying to kill him. I was thinking to myself, if I'm playing this game and someone passed me the ball, I will never speak to this person again. This is crazy, yeah? Imagine Neymar playing this. You'll never get up. The other thing I don't understand is Donald Trump, man. Really, I'm sorry to speak this here, you know, but this guy is a little disgusting for me because very xenophobic and a little racist too. You know, he wants to build a wall and separate the United States from the Mexican people. I think this kind of thing doesn't work these days, you know, doesn't fit with us. If he was a neighbor from Argentina, I would understand. Build a wall and bomb the shit out of them.
these guys must die, you know? You can see in the movies, like the American presidents, they're like heroes. You see Independence Day, and you see the American president, the character, right, taking a plane and shooting the aliens. And I can imagine Donald Trump in this movie. Oh my God, I don't fit in this airplane. I'm gonna build a wall around Mars. I was gonna be that. Who's not from America here? It's a little weird sometimes here. I'm located in Times Square. Wrong place, right? Man, I walk on the street and the guy's like, cocaine, cocaine, cocaine. And I'm thinking, how do they know? My God. What the fuck? There's some things I don't understand about America. For example, hockey. Yeah? Hockey is, because in Brazil, if you do ice skating, you're gay. And here I saw like two guys punching each other in the face, you know, with the ice skating, and I thought, oh my God, these girls are on the period. What's going on? Mas eu acho meio dialético que as pessoas curtem o Bolsonaro, mas não gostam do Trump ao mesmo tempo, e os dois se amam. Eles são a mesma pessoa. Inclusive o Bolsonaro está tentando comer o Trump para conseguir o green card. Ele tá tentando, mano. E uma coisa, o nosso tratamento na imigração é um pouco errado, eu acho, viu? Os caras, pô, tava com a minha filha chegando aqui nos Estados Unidos, o cara me deu uma humilhada. Tava entrando com a minha filha, o cara falou, e aí, mano, você veio aqui pra trabalhar? Falei, porra, se der, velho. Eu tenho $200 comigo. Me arruma um trampo aí que é nóis. Tô sabendo que aqui em Boston também tem uma porrada de igreja, né? Quem é evangélico aqui? Levanta a mão, cadê os evangélicos? Aí, vamos ficar bravos no show, hein? Não tem nada, brincadeira, não tem nada com vocês. Tem muita igreja aqui, até porque as pessoas precisam rezar pra sair o visto. O bagulho tá foda, né? E pra entrar no Brasil é fácil, né, mano? O americano chega, o brasileiro fala, o que você veio fazer no Brasil? O americano fala, I'm gonna shoot everyone. Beleza, entra aí, velho. Acho que ele falou que vai dar aula de inglês. Ninguém nem entende, né, mano? Falando nisso, que puta calor, hein, mano? Tem que ter coragem pra contar essa piada aqui que eu vou falar. Eu falei, pô, tá tão quente que Boston derreteu e virou diarreia. Vamos seguir no show, que é melhor. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês em Boston. Primeiro tomei um susto, né? Porque é muito brasileiro, cara. Eu nunca vi tanto. Juro que eu vi um policial na rua falando put your hands up in the air. Tim, tim. Caralho, mano. E muito brasileiro. Eu gostei que vocês criaram um idioma só de vocês. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Vocês metem umas palavras de inglês no meio, né, mano? Eu tava com o produtor e falou, vou parquear o carro. Eu falei, vai o quê? Eu falei, passa aqui no hotel pra me pegar, não posso que eu tô meio busy. Que é isso? A gente não vê um americano fazendo isso, né, mano? Americano indo pro Brasil, I have to meter-lhe a rola and come back. Os caras não fazem isso. Ó, primeiro eu queria dizer que é uma grande honra pra mim estar aqui em Orlando, é um sonho que eu tô realizando, estar aqui com a minha família, fazendo show pra vocês, mano, minha filha tá aproveitando pra cacete. Mas, uma coisa que eu percebi é que tem muito brasileiro, hein, velho? Graças a Deus. Senão vocês não estariam aqui, mas tem exagerado um pouco. Eu juro, eu fui tirar uma foto com o Mickey, ele falou, vai Corinthians! Falei, caralho, Mickey, você tá falando, mano? Eu acho que tem umas coisas complicadas aqui. Eu sou pai de uma menina, eu tenho uma menininha muito fofinha, chama Beatriz. E, mano, eu acho que a Disney, ela ferra um pouco a cabeça das crianças. Não sei se vocês vão concordar, porque, mano, as crianças veem esses desenhos da Disney e elas sonham em um dia ser uma princesa e conhecer um príncipe que venha num cavalo branco, mas na vida real... O cara vai buscar você de palio. O cara chega na sua casa de Uber. Falou, mano, eu vim de Uber hoje aí que eu vou beber pra caralho.
Achei mais responsa. Preciso passar no posto aqui pra dar um cagão. Eu sou assim. Desilude as minas. Então eu alerto a minha filha desde cedo. A primeira vez que a minha filha me falou, papai, eu quero ser uma princesa. Eu falei, não viaja. Você mora de aluguel. Não, mas papai, eu quero ser que nem a Rapunzel e ter um cabelão longo. Eu falei, vira crente. Não, mas eu quero ser que nem a Bela, eu vou beijar a fera, vai virar um príncipe. Eu falei, isso não acontece. Inclusive é o contrário. Eu acho que as mulheres deveriam processar a Disney por causa disso. Porque vocês conhecem a gente, solteiro, a gente é tudo fortinho, tem as veias no braço, de regatinha. Mano, a gente casa com vocês, a gente ganha barriga, pelo, teta e presas. A gente vira, fera. Tem um desenho muito legal que eu gosto também. Tem um desenho legal, é aquele do Frozen. Esse eu gosto pra cacete, mano. Porque aquela mulher, ela deixou o reino dela na merda. Nada cresce, nada floresce, todo mundo sem esperança no futuro. Essa mulher devia chamar Elsa, devia chamar Dilma. Ontem eu fiquei mó feliz, eu peguei muita fila, né? Mas eu consegui ir naquele brinquedo do Avatar. Quem já foi, levanta a mão. As pessoas não vão muito aqui, né, em parque. Quem mora aqui não vai, né? Eu percebi um certo desprezo. Sempre que eu encontro um cara de Orlando, eu falo, e aí, mano, você vai no parque? O cara, nem fudendo, mano, parque? Pra quê em parque? Mó cheio aquela merda. E ninguém faz essa pergunta em São Paulo pra você, né? Você mora em São Paulo, cara, e aí, mano, você já foi no Parque da Mônica? É animal, até porque não é. Lembra do parque? Vocês nem conhecem o Parque da Mônica, era Parque na Xuxa, né? O Parque da Xuxa é tão bosta que devia chamar Parque da Mara. Era muito ruim, velho. Lembra disso? Em vez do Mickey tem umas dançarinas. Mano, eu juro, eu levei minha filha no Parque da Xuxa, no Parque da Mônica. Ela falou, pai, quero ir pro carro. Vamos aí, mano. Eu tô até um pouquinho rouco, eu vou tomando água, porque o clima aqui é um demônio, né, velho? Caralho, eu tava no parque ontem, um puta sol. Aí eu falei, mano, tomara que deu um refresco. Meu, rolou um furacão. Levou embora tudo. Eu falei, caralho, que puta. Eu juro, e um calor do capeta aqui, velho. Eu juro, eu vi a Rapunzel careca no Magic Kingdom, passando. It's very hot. E a fera depilada, tá ligado? Bagulho louco esse lugar, velho. Você tá maluco. Uma coisa muito legal daqui, velho, tem muita gente. Quem trabalha em construção aqui, levanta a mão, por favor. Olha isso, uma galera, velho. E aqui dá muito dinheiro, né, velho? Porra, eu fiquei sabendo o salário, juro, eu tô ouvindo. Dá muito dinheiro. Aqui em Orlando, se a mina fala pro pai, nossa, tomei uma cantada de pedreiro. O pai fala, casa com ele. Dificilmente você vai conseguir coisa melhor. Você sabe que eu cometi um erro fatal quando eu vim pra cá, porque a minha esposa, ela mentalizou trazer a nossa filha para ela tirar foto com as princesas, né? Eu mentalizei a minha filha ir numa montanha russa que eu tinha ido quando eu era pequeno na Disney. Acho que é uma que é tipo um Splash. Só que a minha filha foi comigo quando ela tinha 3 anos. Eu lembro que eu cheguei, não foi dessa vez, foi há uns anos atrás. E a altura da montanha russa era aqui, né? Mais ou menos aqui. E a minha filha estava dessa altura. Falei, mano, é só um pouquinho. Aí eu falei, filha, o papai vai ensinar um negócio pra você chamado brasilidade. A hora que o guardinha olhar pro lado, eu levanto a corrente e você passa, beleza? Ela falou, beleza. Aí, mano, eu sei que eu passei a minha filha, quando chegou nessa montanha russa, eu vi o carrinho começou a subir. E eu percebi que a trava não chegava nela. Eu falei, deve ser porque é muito seguro, né? Não precisa. Mano, o carrinho começou a ir pra casa do chapéu e a minha filha começou a escorregar pra trás. Aí eu segurei a coxa dela, falei, não vai ainda, não acabou. Mano, era um splash, o carrinho foi até lá em cima, juro. A hora que chegou no auge do negócio, a gente tá em Orlando, dava pra ver Nova York já. Passou uma águia, falou, tá alto, hein? Minha filha falou, vai ser legal, né?
Falei, vai ser inesquecível. Mano do céu, é um splash. O bagulho passa no meio dos espinhos. Eu juro pra vocês. Eu brinco com isso agora, mas eu chorei. Eu chorei. De verdade, porque a minha filha saiu, ela parecia o Serginho Malandro, assim. Ela saiu... Yeah! Só faltava falar. É bom que ela definiu a religião dela, sabe? Que eu sou judeu, a minha esposa é católica e a minha filha escolheu que ela é espírita. Ela falou, eu vi a luz e voltei. Allan Kardec me guiou.